Olá, meu nome é Ágata Urzedo, eu sou jornalista, pós-graduada na área de marketing e professora universitária nos cursos de jornalismo e publicidade e propaganda. E eu quero convidar você para refletir comigo sobre as potencialidades da comunicação carismática na conexão com as pessoas. Eu gosto muito das músicas do Caetano Veloso. E tem uma que se chama Alegria, Alegria, que tem um trecho emblemático. E ele diz o seguinte: o sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Veja bem, essa canção foi lançada em 1967. E já naquela época, o compositor abordava sobre a diversidade e a quantidade de jornais, revistas e outras publicações que disputavam a atenção do público. Agora imagine hoje, com a quantidade de fontes de informação que estão disponíveis para nós. Só para a gente ficar no âmbito da comunicação digital, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp, YouTube, sem contar podcasts, lives, para todo lugar que a gente olha, para todas as redes sociais, tem lives de tudo quanto é gênero, né? Aí a gente fica, não sabe o que a gente assiste, o que a gente ouve, porque é muita coisa. E aí quem produz esse conteúdo tem uma missão, que é conquistar essa audiência, que é conquistar esse público. E aí é que entra a comunicação carismática. Porque a comunicação carismática, ela vai ajudar, ela vai potencializar na escolha desse público na hora de ouvir, de ler ou de assistir a algum conteúdo. Isso sem contar as conversas no nosso dia a dia, né? Mas por que eu estou dizendo isso? Onde há carisma, geralmente existe magnetismo. Sabe quando você está num ambiente, tá aquele burburinho, aquela conversa, aí a pessoa chega, começa a falar, todo mundo para e olha e presta atenção? Ou então tá ali nos stories e de repente está passando, a pessoa começa a falar, para. Opa, deixa eu assistir. É isso, é o magnetismo. A pessoa que está ali tem carisma. Quem está conversando, quem está falando naquele momento, tem essa magia de conquistar, porque é carismática. Sim, o carisma, ele é uma aptidão, ele é um talento, né? Muitas pessoas já nascem com ele, ótimo. Mas ele também pode ser desenvolvido. Tanto quem não possui esse carisma todo, pode desenvolvê-lo por meio de treino, né? De estratégias, quanto quem já é carismático ou carismática deve permanecer nesse treino, que é para não perder, né? Tem sempre que exercitar. Então, um dos exercícios que eu proponho é desenvolver, então, esse magnetismo. Mas como a gente pode desenvolver esse magnetismo? Ora, uma das coisas é a energia. A energia tem que ser agradável, tem que ser marcante. Sabe quando a gente ouve assim, nossa, aquela pessoa tem uma energia boa, né? Tem uma vibe boa, uma aura. É isso. A gente começar a desenvolver a nossa energia. Começar, então, a trazer essa habilidade à tona, a se preocupar com o que a gente emana para as pessoas. Energia positiva traz carisma. Agora, tem que ser tudo com naturalidade, né? Tem que ser tudo de forma espontânea. Não dá também para ser tão artificial, porque senão acontece o contrário. Certo? Então, a naturalidade é uma outra característica intrínseca aí do carisma. A pessoa é natural. Ela é bem-humorada de forma natural, ela sorri de forma natural, ela conquista o público ou as pessoas com as quais ela está falando de forma natural. E também tem a autenticidade. Certo? A pessoa precisa ser autêntica. Não dá pra gente querer copiar a outra pessoa, por mais que a gente a admire. Dá pra gente ter como referência, concordo. Né? A gente pode olhar para uma pessoa, certo? Olhar para uma atriz, para um ator, para um cantor, uma cantora e falar, puxa vida, olha que bacana.
Olha que domínio de palco, olha que domínio na fala. Quero ser assim quando eu crescer, né? Dá pra gente fazer isso, a gente ter essa referência, a gente buscar referência. Agora o que não dá, de repente, é pra gente se anular em busca de ser igual a outra pessoa, porque aí já não há autenticidade. E se não existir a autenticidade, a gente corre o risco de pôr tudo a perder. Vamos combinar, ninguém gosta, né, do que é fake. Sabe, quando a gente olha para, sei lá, aquele sorriso ali é meio falso, né? Aquele comportamento ali é meio fake. Então, assim, é autenticidade. A gente sempre pode melhorar, claro, evolução é maravilhosa, mas sempre com a nossa autenticidade, sendo quem a gente é, né? Então a autenticidade, a naturalidade, o magnetismo, a energia boa, a energia positiva, aquela energia que faz com que as pessoas queiram estar perto da gente, ouvindo a gente, prestando atenção na gente. Isso compõe o carisma. Isso faz com que a nossa comunicação passe a ser carismática. A gente conquista as pessoas por conta da nossa comunicação, né? Assim como a nossa simpatia, claro, né? A simpatia é importante, autenticamente, naturalmente, mas com simpatia. É complicado a gente querer ser carismático com uma cara carrancuda, assim, né? Digamos, com um semblante, né? Um semblante assim, meio complicado, né? Ah, mas eu sou assim. Tudo bem. Você não falou agora há pouco, Agatha, da autenticidade? Eu sou assim. Mas aí é que a gente precisa trabalhar e evoluir, porque isso nem sempre faz parte da autenticidade. Isso é um comportamento. E comportamento pode ser trabalhado. A gente pode conquistar as nossas habilidades, a gente pode aprimorar as nossas atitudes. Então, se eu quero ser legal, se eu quero ter uma energia boa, se eu chego num ambiente, quero conversar, quero que as pessoas prestem atenção, suponhamos no meu story, eu preciso ser simpática. De forma natural e autêntica, mas com simpatia. Sorrir. O meu olhar precisa exalar isso. Simpatia. Não adianta só sorrir com os lábios e aquele olhar frio. A primeira coisa que as pessoas falam, né? As pessoas até ficam com medo. Nossa, não sei, né? Aquela pessoa sorri muito. Eu tenho um pouco de medo de quem sorri demais, mas você percebe que o olhar não acompanha. É isso. A gente tem que prestar atenção no geral, né? A performance da gente, a gente tem que se atentar à nossa performance, ao nosso desempenho. Se eu me proponho a falar com o meu público, por menor que ele seja, eu digo, por exemplo, o público no Instagram. Se eu quero fazer um story, eu preciso me atentar à minha performance. Repito, sem artificialidade, não é isso. Mas eu preciso me atentar a como eu estou falando para esse público. O que eu estou falando para esse público. E veja bem, é tão bacana, né, quando a gente está assistindo um story e a gente vê que a pessoa está ali, ó, no dia a dia dela e que ela errou alguma coisa e não teve problema, ela publicou daquele jeito mesmo e por aí vai. É ótimo isso, porque a gente encontra autenticidade e naturalidade nisso. Só que pode ter certeza que essa pessoa deu valor sim à performance dela. Deu valor à performance. Ela deixou aquele erro ir ali, ela deixou, porque é uma coisa natural. Mas ela se preocupou sim com a dicção, ela se preocupou sim com a postura. Aquela pessoa se preocupou em passar uma mensagem completa para quem está assistindo ao story dela, por exemplo. Porque tudo é mensagem, a gente sabe. Desde o tom de voz, desde a postura com que você está agindo, se sentado ou sentada, em pé, enfim. O que está em volta, alguma música que você tenha colocado de fundo ali, uma trilha sonora, tudo é mensagem. A pessoa se preocupa, então, com esta performance. Estas são as características gerais aí que eu quis refletir com você sobre o carisma que a gente pode trabalhar, né? E aí, o que essa comunicação carismática pode propiciar, né? Pode proporcionar, então, de forma efetiva? Uma das coisas é o engajamento. Ô, palavrinha falada, né, ultimamente, né? Como as pessoas almejam o engajamento? Principalmente
no ambiente digital. Mas em tudo na vida, né? Porque se você está dando aula, por exemplo, você quer o engajamento dos alunos, né? Esse engajamento é a atenção, é a interação, o aluno fazer o que você está sugerindo ali, solicitando. Isso é engajamento, por exemplo, né? Quando você está falando numa reunião, que você está conversando ali com as pessoas na mesa, você quer o engajamento dessas pessoas. O engajamento no sentido de, legal, vou prestar atenção nesse projeto, vamos realizar esse projeto, vibrar com o que está acontecendo. Engajamento. E o engajamento de você, então, ali na sua mídia digital, conseguir fazer com que as pessoas visualizem as suas publicações, curtam, comentem, participem, né? E quando você tem esse carisma, quando você já desenvolve esse carisma, o engajamento vai vir. Porque as pessoas vão querer participar, porque as pessoas vão querer conversar com você, vão querer interagir com você, é fato. Porque essa pessoa é natural, é autêntica, é legal, é simpática, tem uma energia positiva. Nesse momento, por que a autenticidade é tão importante? Vamos combinar, a gente sabe que quando a gente faz perguntas assim, e você, já leu tal livro? Conta pra mim. Ah, comente aqui como foi o seu dia. Que tipo de comida você prefere? A gente sabe que geralmente essas perguntas estão em busca de engajamento. Então a gente já cria uma certa barreira, dependendo. Eu já ouvi pessoas falando pra mim, não sei por que as pessoas ficam com essas perguntinhas. Pessoas leigas, né? Que às vezes não entendem dessa coisa de algoritmo, da busca do engajamento, e a pessoa já percebeu isso. Por quê? Porque essa pessoa, de repente, não viu autenticidade nesta publicação. Então, até nisso nós devemos pensar. Vamos usar, sim, então, as estratégias que o marketing desenvolveu, já pesquisou, né, e já viu que deu certo. Usemos, sim, essas estratégias, mas com parcimônia. Para mim, essa estratégia combina? Deu certo? Tá havendo esse engajamento mesmo? Condiz com o meu público? Condiz com o meu perfil? Condiz com o perfil da minha rede social, do meu conteúdo? Ou eu estou fazendo isso só para obter like? E eu estou deixando as pessoas perceberem isso? Fica aí uma reflexão para a gente fazer, né? Credibilidade. Gente, quem tem comunicação carismática é incrível, geralmente tem credibilidade. Os líderes de opinião, né? Os formadores de opinião. Aquelas pessoas que falam e que movem os grupos concordam. É isso, é credibilidade. Porque a energia, então, dessa pessoa é tão boa, o magnetismo é tão intenso que as pessoas creem em quem está falando. E nós estamos falando aqui do lado positivo, óbvio, né? Nós não estamos falando em manipulação, não é isso. Nós não estamos falando em influência com informações falsas de jeito nenhum, né? Nós estamos buscando aqui melhorias para a nossa comunicação. Então o carisma faz sim com que a nossa comunicação tenha credibilidade. Porque eu passo isso com o meu carisma. As pessoas vão acreditar em mim. E vão me ler, vão me assistir e vão me ouvir. Porque acreditam em mim. Se me olham e falam, sei lá, tem uma aura ruim, tem uma vibe aí que eu não... As pessoas não vão acreditar em você. As pessoas não vão te dar crédito, né? Poder de convencimento. É isso que nós acabamos de falar aqui. Se a pessoa tem credibilidade, se ela consegue um engajamento, é óbvio que o poder de convencimento vem junto. Está ali. Porque ela vai convencer essa pessoa a ler o livro que ela está sugerindo ali no story. Ela vai convencer a pessoa, de repente, a experimentar determinado produto sobre o qual ela falou num tweet. Essa pessoa, de repente, vai fazer com que a outra até assista a determinada série, porque, não, olha, eu gosto das dicas. Gosto do jeito que ela fala. Das críticas, das sinopses, enfim. Você tem poder de convencimento. A sua mensagem convence, porque tem credibilidade, porque tem magnetismo. A comunicação é assertiva e agradável.
A gente gosta de ouvir, a gente quer conversar com a pessoa. Sabe quando você conversa com alguém que a pessoa é muito monótona, né? E fala no mesmo tom e do mesmo jeito, você vai dando um sono e você quer até interromper e você quer falar primeiro que a pessoa? Então, é porque não é uma comunicação assertiva, não é uma comunicação agradável. A pessoa fica dando voltas, sendo muito prolixa, né? Até fala bem, talvez, mas a forma com que fala, falta o carisma, falta esse magnetismo. Então a comunicação, ela não é agradável, ela não é assertiva. Aí a pessoa vai passando, isso não querem ouvir. A pessoa vai passando, a pessoa muda de canal, se for na televisão, não quer, porque não rola aquela conexão, não te pega. Então a gente precisa tomar cuidado e treinar, trabalhar a nossa comunicação no sentido dessa nossa comunicação ser assertiva e ser agradável. Assim como também simpatia e boa vontade das pessoas a gente consegue por meio da comunicação carismática. É incrível. Se a pessoa está lá mal-humorada de repente, tal, já te trata meio seca, se você chega de uma forma carismática para essa pessoa, se você se comunica de forma carismática com essa pessoa, sorrindo que seja, passando energia boa por meio da sua performance ali, essa pessoa vai se desarmando. Perceba. Faça esse teste. Não se deixe influenciar pela negatividade daquela pessoa no momento. Faça o contrário. Passe a sua positividade, passe o seu carisma para a sua interlocutora, para o seu interlocutor. E essa pessoa vai te dar atenção. Essa pessoa vai ser simpática com você. Ah, mas Agatha, já aconteceu de eu fazer isso e não deu certo. Porque não teve alguma conexão ali, tá tudo bem, vai fazer o quê? Nem sempre a gente atinge uma conexão com todos, né? Mas pelo menos a gente sabe que nós tentamos. E que nós vamos neste caminho, que a comunicação carismática tem esta potencialidade. E se não deu certo ali, vai dar certo com outra pessoa, com mais 5, com mais 10, com mais 10. E por aí vai. Tudo é treino, tudo é a gente a cada dia tentar modificar um pouco, a cada dia a gente tentar evoluir na nossa comunicação, em busca de melhorar para nós e para as pessoas. Apesar da quantidade, da diversidade de informação que a gente tem, mesmo assim está tão complicado, parece que as pessoas não estão se fazendo entender. Parece que há um ruído muito forte na comunicação social, pessoal, profissional. Talvez falte isso, a gente tentar imprimir, colocar um pouquinho de carisma na nossa comunicação. Transformar as nossas conversas em conversas edificantes. Existem 3 caminhos que a gente pode seguir na busca disso. Tá? Primeiro, a inteligência emocional. Segundo, habilidade social. E terceiro, interpretar o contexto em que estamos. A inteligência emocional diz respeito a nós. Diz respeito a gente se respeitar. A gente se valorizar, ou seja, se autoconhecendo. Então, eu sei do que eu gosto, eu sei do que eu quero, eu sei quais são as minhas potencialidades, então eu vou aproveitar essas minhas potencialidades. E eu vou me respeitar. Porque eu me respeitando, eu vou ser natural, eu vou ser autêntica. Então, o autoconhecimento é muito importante na busca de ser mais carismático, mais carismática. A inteligência emocional. Saber quando eu estou bem para agir e para falar neste momento e quando eu não estou. E me compreender e tentar me modificar na medida do possível. Quantas vezes a gente não se culpa
porque a gente foi se comunicar, você foi esperando falar uma coisa, passar uma mensagem de determinada forma e chega no momento, por conta de alguma desavença, algum problema que teve ali, a sua passionalidade veio à tona e a racionalidade ficou ali escondida, e aí você depois se arrepende. Nossa, mas eu falei tal coisa, não era bem assim que eu queria dizer, acabei perdendo seguidores, ou então acabei perdendo amigos, ou acabei perdendo a credibilidade dos meus funcionários ou dos meus amigos, enfim. Nesse momento, pratique o autoconhecimento. Infelizmente, a minha fragilidade é ser passional demais. Então eu preciso trabalhar a minha passionalidade. Eu preciso ter um pouco mais de frieza nesses momentos. Eu vou tentar, eu vou trabalhar isso, é possível. Autoconhecimento, autoconsciência, inteligência emocional. Eu vou ser mais otimista, então. Não no sentido extremista, no sentido de, isso é muito good vibes, a ponto de parecer até irritante, né? Aquela coisa muito good vibes. Não é isso. É ser um pouco mais otimista para que eu deixe o meu espírito aberto para o carisma entrar, para o carisma se apossar. Então eu vou ser mais otimista comigo mesmo, comigo mesma. Eu vou refletir e vou ser mais otimista. Eu vou, com isso, expandir a minha autoestima. Eu vou fazer com que eu me respeite, porque assim eu vou obter o respeito do outro. Isso não é papo de coach não, viu, gente? Nós estamos falando de comunicação carismática, que é assim. Quando a gente está com a autoestima elevada, o nosso carisma se eleva. É claro, porque nós estamos com energia boa. E eu estou passando isso. E também não tem nada a ver com beleza física, não, viu? Porque às vezes a pessoa fala, não, mas então é fácil para determinada cantora, é fácil para Ivete Sangalo ser carismática porque ela tem... Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver com estar bem vestido ou não. Tem a ver com espírito, com energia. A gente passar isso. Certo? Aliás, pelo contrário, a gente precisa se vestir como a gente é. Olha o nosso autoconhecimento. Olha a nossa autoconsciência. Mas eu vou dar uma palestra hoje, eu preciso ir de salto alto, porque não sei o quê. Mas você usa salto alto durante o seu cotidiano? Não uso. Não. E será que o salto alto naquele momento não vai te atrapalhar? Não, mas é mais elegante. Mas é mais... Mas será que esse salto alto não vai atrapalhar, prejudicar a sua comunicação? Então, tem que se pensar até nisso. Em se autoconhecer, o que eu sou melhor, no que eu sou melhor, como, né? E ter foco nos resultados, sabe? Focar, o que eu quero? O que eu quero com a minha fala, com a minha comunicação? Aí a habilidade social, né? Como eu posso me conectar com as pessoas? Esse é o segundo caminho que eu proponho que a gente pense para alcançar aí uma comunicação carismática. Como eu posso me conectar com quem eu vou falar? Eu preciso conhecer o meu público. Eu preciso ter uma ideia do perfil do meu público. Do que o meu público gosta. O que o meu público precisa. Quais são as necessidades das pessoas para as quais eu estou falando e com as quais eu vou falar? Quais são as necessidades? Eu preciso ter isso em mente, eu preciso saber. Se eu vou fazer uma reunião com colegas ou com funcionários ou com alunos, que seja, preciso entender como eles são, o que eles pensam, o que eles querem. Para que esse relacionamento social seja realmente potencializado, maximizado. A habilidade social requer respeito ao outro. Enquanto a inteligência emocional nós nos respeitamos, porque é muito importante, na habilidade social a gente precisa respeitar o outro. Evitar palavras gatilho, porque tem palavras gatilho. Existem, né?
Uma palavra que de repente você vai despertar a antipatia da outra pessoa. Não adianta. Não adianta de repente você querer moldar a opinião do outro naquele momento, você querer imprimir a sua opinião, você querer chegar e vou mudar a cabeça, vou converter, vou... Não adianta. Tem momentos e momentos. Para existir carisma, a pessoa precisa se simpatizar com você. A pessoa precisa acreditar em você, você precisa ter uma conexão com essa pessoa. E você vai ter uma conexão com essa pessoa quando você descobrir o que vocês têm em comum, por exemplo. Se você sabe que você vai falar com um grupo que é difícil ali, é um grupo mais fechado, é um grupo que não é tão adepto, mas você sabe que este grupo é formado ali por maioria de cinéfilos. Você sabe que as pessoas ali gostam de filmes. Você vai chegar, de repente, vai começar a falar de filme. Vocês viram o filme tal? O que vocês acharam do filme tal? Você vai começar, você vai despertar essa conexão. Você vai mostrar para essa pessoa, nós temos algo em comum. Crie uma ponte entre você e essa pessoa primeiro. Porque aí essa pessoa já vai simpatizar com você. Essa pessoa já vai ver você como ela é. Você respeitou o gosto dessa pessoa e essa pessoa vai falar, puxa, gostei dessa palestrante, dessa líder, dessa chefe. E vai passar a prestar atenção em você. Aí você vem depois, de repente, com uma mensagem mais séria, né? Uma mensagem que você sabia que, de repente, este grupo não estava tão receptivo para essa mensagem. Mas o que você fez? Você fez uma abertura. Você conquistou primeiro. Então é isso. Tente descobrir coisas em comum com as pessoas. Descobrindo, então, esses gostos, de repente, em comum, você se conecta. Agatha, é sempre assim? Olha, eu costumo dizer que na comunicação, felizmente, a comunicação não é uma ciência exata, né? Então não tem essa de sempre ou de nunca. A gente precisa entender as pessoas, por isso que é importante a gente conhecer o nosso perfil, a gente ter essa habilidade social. A gente precisa entender quais são, então, as nossas habilidades, por isso a inteligência emocional, e a gente precisa conhecer o contexto em que estamos. E aí nós entramos no terceiro caminho, na busca da comunicação carismática. O contexto. Eu preciso saber onde eu estou pisando, onde eu estou indo, em que ambiente eu estou. Se eu estou falando para estudantes, de repente, por que não usar uma linguagem condizente ao universo deles? Porque assim eu vou ser mais carismática. Não adianta eu chegar falando como Machado de Assis, com todo respeito a Machado de Assis, claro, né? Mas não adianta eu chegar falando como Machado de Assis para um grupo de jovens. Ah, mas eu preciso mostrar que eu sou intelectual? Mas eu preciso mostrar que eu tenho isso, que eu sou rebuscada? Não, você não precisa. Você precisa passar a sua mensagem. Você precisa ter uma comunicação legal, assertiva com essa turma. Então, preocupe-se com a linguagem. É o contexto em que você está. Agora, se você vai, de repente, para uma academia de letras, aí sim, estão lá os acadêmicos, você vai dar uma palestra sobre literatura, aí sim você vai adequar a sua linguagem para aquele momento. E se você está pensando aí, mas não esbarra na autenticidade? Não, não esbarra. Você continua sendo autêntico, continua sendo autêntica. Você só é versátil nas linguagens, que é o que nós devemos ser mesmo. Você saber se colocar e estar com as pessoas. Estou tomando um cafezinho aqui com uma pessoa simples, e estou ali conversando com ela e me conectando com ela de acordo com aquele contexto. Se eu vou conversar num outro grupo, eu vou me contextualizar com aquele momento. Isso também é comunicação carismática. Agora, se eu sei que eu vou conversar com um grupo bem amplo, como são as redes sociais, por exemplo, se eu estou ali fazendo um story, eu sei que vários tipos de pessoas estão me ouvindo e assistindo, então eu vou manter, de repente, uma linguagem mais neutra, mais ampla, uma linguagem mais nivelada, digamos assim. Agora, se eu vou fazer um podcast, eu sei
para qual perfil é o meu podcast. Então eu vou trabalhar com determinada linguagem, porque eu sei que aquele perfil é o de público é o que vai me ouvir, porque o podcast ele é direcionado. Muitas pessoas podem ouvir, mas geralmente é direcionado porque é para aquele assunto, é para aquele tema. Então eu vou trabalhar esta linguagem. O contexto é fundamental na comunicação carismática. Então a gente precisa ter uma capacidade de adaptação, nos adaptar. Eu sei que parece fácil falar, né? Às vezes a pessoa está pensando aí, nossa, mas é treino, gente. É a gente se exercitar a todo momento. A todo momento. Não adianta a gente ficar com um ranço, digamos assim, mas por que eu não me conformo com isso? Sabe que eu não me conformo com aquilo? Adapte-se, adapte-se. Complicada essa palavra. Seja uma pessoa adaptável. Tenha essa capacidade. Desenvolva essa capacidade. Sim, não é fácil todos esses exercícios, não. Mas é por isso que nós estamos em busca de uma comunicação diferenciada. Porque se a gente for ter em mente de, eu quero ser como todo mundo, vamos voltar lá. Nós vamos disputar a atenção com todos os eixos. Então, você tem que ter um diferencial. Eu quero ter um diferencial. Eu quero ter um diferencial. Então, eu vou ter que trabalhar para isso. E muito difícil isso está ali no âmbito do conforto, né? Só. Né? Então, vamos respeitar aí as diferentes personalidades, situações, culturas, para que a gente ganhe uma comunicação carismática. Vamos desenvolver a nossa visão de mundo. Vamos ler mais em vários tipos de livros, vamos assistir vários tipos de filmes e séries, ouvir diversas músicas, vamos ter uma noção de outros universos que é para a gente conhecer os nossos diferentes públicos aí que a gente pode angariar. Visão de mundo. Ter uma comunicação estratégica, né? Adaptar o discurso ao perfil do público e ao contexto inserido. Né? Conseguir, então, essa comunicação estratégica a fim de buscar uma comunicação carismática. Lembrando sempre que o intuito é nos conectar com as pessoas. O nosso objetivo, então, é ter uma comunicação carismática para que a gente consiga ter uma conexão melhor e maior com cada pessoa que a gente conversar, com cada pessoa que a gente passar essa mensagem. O carisma abre portas. É clichê, mas é verdadeiro. O carisma nos leva a lugares que a gente não imaginou. O carisma faz as pessoas nos ouvirem, nos assistirem, nos lerem. Entre uma pessoa carismática e uma pessoa não carismática, eu aposto que a pessoa carismática vai ter mais audiência, vai ter mais atenção e mais credibilidade. Mas vamos refletir, vamos treinar, vamos exercitar e vamos evoluir.